Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou mostrar como traduzir de Excel para SQL 5 tarefas rotineiras do dia a dia de quem trabalha na área de dados, que vai envolver aí tratamento e análise de dados. Então a ideia é mostrar que as tarefas que você faz atualmente no Excel, você consegue fazer também no SQL, com a vantagem de que no SQL a gente tem uma maior capacidade, né, em termos aí de processamento, principalmente de dados, né, quando você está trabalhando com um volume maior de dados, tá? Então eu tenho essa base de dados aqui de exemplo, são dados econômicos, dados de taxa de inflação aqui do Brasil, são os dados ali do IPCA, divulgado pelo IBGE, referente aí ao período de dezembro de 2022. Então tem aqui os dados desagregados aí do IPCA. A gente tem aqui a variação mensal, né? Então quanto que variou aí o preço do arroz, do feijão, etc. O acumulado no período, o acumulado aí em 12 meses e também os pesos, né, de cada um desses itens no índice, né, nacional, tá? Aqui a gente vai trabalhar somente com a primeira planilha aqui, que é a variação mensal. E eu vou demonstrar 5 tarefas, né? Então, por exemplo, filtrar colunas, calcular uma estatística, uma média, etc. Tá? Então, vamos começar o procedimento. Vamos abrir ali o VS Code, né, para a gente começar o trabalho. Então, eu vou usar aqui a plataforma GitHub Codespaces. Vou abrir aqui o Codespaces. Eu já tenho aqui a base SQL, né, a base Excel e também a base SQL que está salvo nesse arquivo aqui, ipca.db, que é aquele mesmo arquivo ali de Excel, né, dentro de um banco de dados, né, SQL. Tá? Aqui o arquivo de Excel, esses dois arquivos, né, vêm lá do site do IBGE. Na verdade, só o Excel, né, a base de dados a gente criou aqui. Certo? Então, vamos subir isso daqui lá para o VS Code. Já abriu aqui para mim. Vou colocar aqui dentro para a gente demonstrar o procedimento. Aí você pode reproduzir, né, passo a passo. Só ter uma conta aqui no GitHub, criar um repositório e fazer o mesmo procedimento que eu fiz aí. Então tá aí o arquivo. Esse readme aqui eu não vou precisar, vou deletar por enquanto. E uma coisa que eu preciso fazer aqui no VS Code, né, é instalar a extensão para a gente poder trabalhar com SQL. No caso, vou utilizar aqui o SQLite, que é uma ferramenta aí bem simples, né, para você trabalhar com SQL. Né? Então, você instala esse SQLite, essa extensão, e esse SQLite Viewer, para ver se visualizar ali as tabelas que tem no banco. Tá? Então, são ferramentas bem práticas, bem simples, para a gente demonstrar aqui o propósito do exercício. Tá? Uma vez que você tem isso concluído, né, vamos para o primeiro procedimento aí, que eu separei aqui 5 tarefas. Ó. O primeiro é selecionar colunas de uma tabela. Né? Então no Excel isso é bem simples, vamos só fazer um pequeno tratamento aqui, apagar essas 4 linhas que eu não preciso. Então a gente seleciona, clica e arrasta, né? Clica o botão direito, excluir linhas. Apagar essa segunda linha que eu também não preciso, então clica o botão direito, excluir linhas. E aqui essa coluna aqui eu vou chamar de item, porque ela não tem nenhum nome por enquanto. E eu quero selecionar 3 colunas, então vamos selecionar aqui a primeira coluna, item. Eu aperto aqui em cima do A, né? Bem simples, Ctrl, vou selecionar a coluna RJ e a coluna SP. Então bem tranquilo, bem simples, né? É uma forma, né, de você fazer isso. Tem outras formas, né? Assim como também a palavra, né, esse verbo selecionar colunas, né, pode ter um significado aqui no Excel, e esse significado pode ser diferente lá no SQL, que por sua vez pode ser diferente de uma linguagem de programação como R, como Python, tá? Então, a operação que você quer fazer pode ter significados, né, diferentes a depender da ferramenta que você está usando, tá? Aqui no Excel, acho que selecionar colunas seria isso daqui. Não sou um expert em Excel, mas acho que seria isso daí. Lá no SQL, a gente faria o quê? A gente vem aqui, primeiro a gente se conecta com um banco de dados, então a gente aperta aqui Ctrl Shift P, a gente digita aqui SQL
SQLite, né? Open Database para a gente se conectar com esse banco de dados aqui. Eu já disponibilizei ele aqui, então ele já está listado aqui para mim. Eu só clico em cima e ele vai abrir aqui o SQLite Explorer, onde você tem o banco de dados e as tabelas do banco de dados e os campos, como está a estrutura aí dessa tabela. Então, coluna item é texto, coluna RJ é valor real, etc. Tá? Então, eu quero trabalhar com a tabela ali de variação mensal do IPCA. Quero selecionar aquelas 3 colunas ali. Como que eu faço? A gente aperta aqui Ctrl Shift P. A gente vai abrir aqui um arquivo de script, né? Então, New Query, um arquivo aí de consulta, né? A gente vai fazer aí os procedimentos. Vou apertar Ctrl S para salvar esse arquivo. Vou chamar aqui de análise, por exemplo, .sql. Vai ficar salvo aqui dentro, na minha pastinha do repositório. E aqui eu vou colocar o primeiro procedimento. Então, exemplo 1. Isso aqui é um comentário, né? Eu quero selecionar as colunas ali. Item. Que mais? Item, RJ e SP. Item, RJ, SP. Opa, SP. Aperto para a linha de baixo. From a tabela variação. Isso já vai fazer a seleção para você. Então, para executar aqui o comando, a gente aperta aí Ctrl Shift Q. Aí, na primeira vez que você fazer isso, ele vai aparecer aí, essa janela perguntando qual banco de dados você quer fazer essa operação. É o IPCA.db. E vai abrir ali a janelinha com o resultado na primeira vez, né? Pode ser que fique em branco assim, né? Em branco, né? Sem resultado. Aí qualquer coisa você aperta Ctrl Shift Q novamente, que vai te aparecer aí o resultado. Para não aparecer muitas linhas aqui, você pode colocar aqui limit e o número de linhas que você quer exibir. As 6 primeiras linhas, certo? Então, bem simples, mesmo procedimento. Segunda tarefa rotineira é filtrar linhas de uma coluna da tabela, né? Então, aqui no Excel, a gente poderia fazer da seguinte forma: a gente clica aqui na célula A1, aperta Ctrl Shift seta para baixo, mantém pressionado Ctrl Shift seta para a direita, e aí vamos tratar esse intervalo de células aqui, né, como uma tabela. Então a gente vem aqui, vou habilitar aqui a visualização clássica e a gente clica em inserir tabela. Isso daqui vai ser um intervalo classificado aí como uma tabela dentro aí da planilha. E aí fica mais fácil fazer o filtro, né? Porque ele já vai aparecer aqui para você, né? Esse botão aqui, certo? A outra opção que teria é você clicar aqui no A1, né? E vem aqui em classificar e filtrar, e clica no filtrar, ele vai aparecer esse mesmo filtro, tá? E aqui você faz o seu filtro, né? Então, por exemplo, vamos filtrar aqui alimentação e bebidas, habitação e despesas pessoais. Então, tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer da mais simples e não tão eficiente, de repente, possível, tá? Que é você desmarcar aqui a seleção atual e rolar aqui até você encontrar o que você quer. Então, alimentação e bebidas, despesas pessoais, tá aqui, e habitação, então tá aqui. Aplica o filtro, ele vai te retornar aqui as linhas correspondentes. Como que a gente faz isso no Excel? No Excel não, no SQL. A gente vem aqui, exemplo 2, eu vou sobrescrever aqui, tá?
E a gente faz o seguinte, então select tudo, todas as colunas, from tabela variação, where, e aí você coloca aqui o filtro que você quer, né? Então a coluna item é no intervalo aí de valores dessa lista que eu vou dizer aqui, que é alimentação e bebidas, a habitação, aqui tem um espaço aqui sobrando, pode dar problema aí na consulta, no filtro, né? E despesas pessoais. E aí só com isso, aqui também tem um espaço sobrando, ó. E aí só com isso a gente já consegue fazer o filtro. Então Ctrl Shift Q, tá aí o resultado, né, que é idêntico ao que a gente tem aqui no Excel. Terceira tarefa rotineira, ordenamento da tabela, né? Então, uma tarefa comum às vezes quer ordenar ascendentemente, descendentemente, com base aí, deixa eu colocar aqui isso, com base nos valores de uma coluna, né? Então, como que eu faço isso? Aqui eu vou eliminar esse filtro. E vamos supor que eu quero ordenar, aqui eu coloquei descendentemente, do maior para o menor, né? Pela coluna aqui nacional. Então, a gente vem aqui no filtrar e classificar, no nome da coluna aí dessa tabela, que você quer ordenar por ela, né? E a gente vem aqui, ó, classificar do maior ao menor. Então, bem simples aí no Excel. A gente já sabe aí que a maior variação aí nesse período, né, foi da laranja Bahia, que teve uma variação positiva de preço de 21%. No Excel a gente faz da seguinte forma. Então, selecionar tudo, vou aproveitar aqui o código da tabela variação, e aí você define o ordenamento que você quer. Então, order by de forma descendente, então desk, e o nome da coluna, que é nacional. E aí, Ctrl Shift Q. Tem algum erro? Acho que eu errei aqui a sintaxe. Na verdade, nacional aqui na frente. Então, Ctrl Shift Q. E agora sim a gente tem aí o ordenamento. Mesmo resultado. É só colocar aqui um limit 6. Vai aparecer um monte de linhas aí. Certo? Então, o mesmo resultado que a gente tinha aqui no Excel. Vamos para a quarta tarefa rotineira, que é você sumarizar dados de uma tabela. Então, por exemplo, calcular uma média ali de uma determinada coluna. Como que a gente faz no Excel? Tem várias formas de você fazer isso, né? Então, aqui eu vou voltar como estava originalmente a tabela. Então, se você tem uma tabela, um intervalo de células dentro de uma tabela, você pode simplesmente, ó, clicar aqui sobre o nome da coluna, ó, vai selecionar todos os valores da coluna, que são valores numéricos, né? E aqui embaixo vai aparecer as estatísticas, ó, soma, contagem e a média. Então, a forma mais simples que tem de você calcular a média é só selecionar os valores aqui no Excel de uma coluna, de uma tabela. Ou você vem em uma célula, né, e digita aí a fórmula média e o intervalo de valores que você quer, por exemplo, da coluna nacional. Fecha a fórmula aqui e ele vai te calcular a mesma média. No SQL, como que a gente faz? Então, a gente vai selecionar a média de uma determinada coluna, por exemplo, nacional. Vamos chamar ela de média. Média, isso aqui é opcional. De qual tabela? Então, da tabela variação.
E aí, só isso daqui já também te calcula a média, ó, mesmo valor aí, certo? Então, bem simples também. E agora vamos para o último exemplo, que é você coletar valores exclusivos, né? Então, ou remover valores duplicados, que dá na mesma. Então, é mais um tipo de filtro, né? Que é bem simples também em ambas as ferramentas. Então, aqui no Excel, né, a gente pode, por exemplo, eu sei que nessa coluna aqui, item, tem valores duplicados, ó. Não sei se vai aparecer aqui agora, mas, por exemplo, ó, a gente tem aqui 4, 5, 7 valores únicos, não, valores linhas, né, no caso, e valores exclusivos, né, que desconsideram valores duplicados, a gente vai ter quantos? Então, vamos fazer esse filtro. Então, a gente vem aqui em dados, remover duplicados. Clica nesse botão. Aí eu quero só com base na coluna item, então desseleciono aqui todas as colunas, seleciono somente a coluna item. OK. E aí ele encontrou 16 valores duplicados. Ó. Então, daqueles 4, 5, 7, que eu acho que era, né? Sobraram 4, 4, 1. Valores exclusivos, valores únicos, certo? Então, bem simples fazer esse tipo de filtro aí no Excel. E lá no SQL, né? Também é similar. Então, vamos selecionar somente a coluna item, né? Então, eu quero somente os valores exclusivos, então distintos, né? Distinct da coluna item. De qual tabela? Da tabela variação. Ctrl Shift Q. E tem aí 441 valores exclusivos, que é o mesmo aí que a gente tem aqui no Excel, tá? Então, com isso a gente tem aí demonstrado como utilizar SQL, né, para fazer as mesmas operações que você já faz no Excel. São 5 tarefas aí rotineiras, não são todas, né? Mas para não ficar muito maçante, né, a gente fez esse recorte de 5 tarefas simples e rotineiras que você pode começar a fazer no SQL, né? Principalmente se você trabalha com um volume maior de dados, tem muita vantagem você utilizar SQL e estruturar também os seus dados de maneira mais interessante. E aí, se você quiser saber mais, né, tem um curso aí da análise macro de SQL para quem quiser aprender e se aprofundar um pouco mais. Certo? Então espero ter ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, manda lá no suporte da análise macro. Vou ficando por aqui e até a próxima.